Boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre Corinthians e Santos, o clássico albinegro, um dos clássicos mais velhos do futebol brasileiro e do futebol paulista, né? Corinthians e Santos, clássico albinegro, a qual o Timão tem 100% de aproveitamentos, principalmente nesse ano de 2025, a qual venceu os três, sendo o Yuri Alberto protagonista desses três jogos, né? O Corinthians venceu de novo com gol do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto se torna então o artilheiro do Neoquímica Arena com 44 gols, superando seu colega, o Angel Romero, né? Primeiro tempo, a qual o Corinthians não foi bem, né? E cresceu nos finais do primeiro tempo. O Yuri Alberto marca o primeiro gol e também marcou o segundo, que foi anulado. E Escobar foi expulso, né? Bom, o Corinthians, né, teve e contou de novo com o amor que tem o Yuri Alberto pelo ex. Tanto contra a Internacional quanto contra a Santos, o Yuri Alberto se deu muito bem, né? No jogo da fase do Campeonato Paulista, o Yuri Alberto foi decisivo, né? Fez os gols pelo Corinthians e também na mata-mata ele foi importante. O Corinthians vinha de um momento delicado pós-Barcelona, que tinha perdido 3-0, e o Yuri Alberto conseguiu fazer gol, né? 1-0, depois Garro fez 2-1 para que o Corinthians classificasse para a final e também acabasse sendo campeão paulista. Então o Corinthians tem tido um ano de bom aproveitamento no clássico contra o Santos. Vamos falar da escalação, que foi muito criticado também pela torcida, né? No vídeo passado falamos também das críticas de alguns crítica ao Dorival, que vem mexendo muito no time. Ele não repete escalação. O Dorival é um treinador que não inventa muito, e os que se esperava muito do Dorival era isso, com a saída do Ramon Dias, porque o Ramon Dias era um treinador que inventava muito escalação, vira mexe, muda totalmente o time, enche time de atacante. E o Dorival é um treinador que faz feijão com arroz para muito, mas não tem feito isso, tem rodado muito elenco, tem mudado muita escalação, e hoje de novo. E vamos lá. Corinthians entrou com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Fabrício Andileri, Maicon, Breno Bidon, José Martinez, Igor Coronado, André Carrilho e Yuri Alberto. Certo? A escalação ela é composta por Félix Torres, porque o Félix Torres é um jogador que faz essa função de lateral direita, não necessariamente é a lateral direita, digamos, é um terceiro zagueiro, mas para muito deu a impressão de jogar como lateral direita, com a ausência do Mateuzinho, que foi gota da água da demissão da médica do Corinthians. Vamos falar isso no próximo vídeo, né? Félix Torres, então, ele joga como lateral direita, né? Mas é como terceiro zagueiro, na verdade, joga bem. André Ramalho, dessa vez, jogou bem, né? É um dos zagueiros que é muito criticado, principalmente por esse ano, né? E Kaká já vem tendo regularidade. Não é criticado, mas também não é tão elogiado, né? E Angileri, né, que no primeiro tempo estava perdido, não sabia o que fazer, se era cruzar, porque a equipe não vinha bem. O Maicon, José Martinez, né, que jogou pela ponta direita no segundo tempo, e Carrilho jogou na ponta direita, na verdade. Carrilho joga nessa posição no seu começo de carreira, né? O Ramon Dias e Emiliano falou que encaixou Carrilho como meio campo, e o Corinthians sofreu muito com a utilização do Carrilho jogando como ponta direita. Essa é a verdade. O Corinthians teve uma escassez de criação no meio campo, certo? Por causa dessa deslocamento de Carrilho como ponta direita, que também entrou assim jogando contra a Racing. Por que o Carrilho jogou dessa maneira? Porque o Corinthians carece de jogadores com pontas habilidosas pelos lados, que consegue, né, te trazer mais criatividade, a qual
né? O Romero já não é mais jogador que tem as características há anos, porque a idade chega e ele não tem mais essa explosão que tinha antes. O Thales Magno é um jogador que vem sem confiança, né? E tem dificuldade falta de dificuldade de jogar essa característica que ele vinha fazendo no Campeonato Paulista. Então o Carrilho desloca pela direita e o Corinthians sofre no meio campo, porque o meio campo do Corinthians é composto por Carrilho, que tem essa saída de bola, esse controle, esse domínio no meio campo. Então, o primeiro tempo, o Santos foi melhor, né? Digamos, também não tenha dominado tudo, mas Santos fez o que a maioria das equipes deveria fazer contra o Corinthians, né? Se eu fosse treinador, adversário do Corinthians, eu faria isso. Pressão alta, pressão em cima da saída, pressionar a saída de bola do Corinthians. O Corinthians tem muita dificuldade, o Corinthians não conseguiu jogar. O Santos, no primeiro tempo, foi uma equipe compacto defensivamente, né? E foi uma equipe que teve... com a presença do Zé Rafael no meio campo, certo? O Santos conseguiu, de certa forma, criar esse domínio no meio campo com o Zé Rafael e o Rincon, né? E Santos teve chances com o Zé Ivaldo e também com Barreal, né? Nos pés que poderia ter abrido o placar, né? O Santos conseguiu ter essa compactação e pressionar a saída de bola do Corinthians. O Corinthians tem dificuldade enorme. E se Santos fosse um pouco mais qualificado, teria feito o gol tranquilamente no primeiro tempo, com o lance do Zé Ivaldo e Barreal, né? Corinthians cresce nos últimos 5 minutos, também com o chute do Igor Coronado, que jogou pela ponta esquerda, né? O Igor Coronado foi o que mais tentou. Não acho que ele tenha jogado mal, né? Não acho que o Igor Coronado tenha jogado mal. É um jogador, né, que jogou pela ponta esquerda e tentou várias vezes, né? Então, o primeiro tempo morno, tanto por parte do Santos como do Corinthians, né? Corinthians foi muito mal nesse primeiro tempo, né? Foi muito criticado esse lance de jogar com essa formação, né? Mas eu entendi a ideia do Dorival, que é priorizar a defensiva jogando como 3 zagueiro. O Félix Torres não necessariamente tenha jogado como lateral direita, senão ele tenha jogado como 3º zagueiro. É uma função que Zubeldia fez alguns jogos com Ferrarese, e Abel, né, tenta fazer com Marcos Rocha. Marcos Rocha é lateral direita, sim, mas ele também tenha feito algumas vezes alguns jogos como 3º zagueiro, e Félix Torres fez e jogou bem, né? Porque torcedor corintiano treme as pernas quando vê o Félix Torres escalado no time, né? Então essa função no Dorival rebate as críticas, né, com a escalação dele, porque ele fala que esse conceito de 4-1-4-1, né, 3 zagueiro no fundo, 4-4-2, é um conceito teórico, mas os jogadores pareceu que não entendeu, né? Segundo tempo, o Corinthians muda o cenário. Segundo tempo, o Santos deixou de pressionar pela saída de bola, também acredito que por cansaço ou questão física. O Santos foi uma equipe compacto, né? Esse primeiro tempo, não sei se o Santos tenha feito o melhor jogo do ano no Campeonato Brasileiro, ou tenha feito o melhor desempenho no primeiro tempo, porque tenha ganhado um jogo contra Grêmio, mas tenha feito melhor primeiro tempo com Kleber Xavier, porque primeiro tempo Santos foi uma equipe compacto, tinha mais ideia de jogo no meio campo para frente, mas era uma equipe que, né, pecou na finalização, né, e teve chances. O segundo tempo, o cenário muda, o Corinthians começa a ter domínio. O Dorival entendeu, eu vou colocar Carrilho no meio campo junto a Breno Bidon, que não é meia, e na minha opinião não deveria jogar nessa função, né? Igor Coronado deveria jogar de meia e Breno Bidon de segundo volante. Ele te dá essa opção de saída de bola, e ele com o Carrilho te traz mais a fortuna de meio campo. É por isso que ele é muito elogiado pelo Paulinho, histórico ídolo do Corinthians, certo? Então, o meio campo, o José Martins joga pela direita e Carrilho volta no meio campo, e Corinthians começa a dominar as ações, né? E o Santos não conseguiu mais criar chance, e José Martins pela direita cruza a bola, Yuri Alberto cabeceia e Brazão acaba
defendendo, né? Então, o Yuri Alberto, que tem amor incrível pela Aix, ele consegue se destacar sempre, né? Jogando contra seus ex-equipes, tanto contra a Internacional, contra Santos também. Né? Tem sido decisivo, né, no jogo contra Santos durante o ano, né? Depois o segundo gol é uma obra de arte, né? Mas teve falta do Félix Torres, né? Digamos, na falta prévia, né, do Félix Torres, a qual fez um lançamento de curva, e o Yuri Alberto gosta muito de fazer gols assim. Ele gosta muito de ter passes longos, né, no espaço vazio, na frente do goleiro e fazer o gol, né? Ele gosta de jogar lançamentos longos, a qual o Félix Torres fez uma grande jogada, né, recuperando a bola e lançando a bola para o Yuri Alberto e consegue desmembrar a defesa que se perdeu, né, do Santos, que se curva com esse lançamento. E o Alberto fez um golaço. Foi um crime ter anulado um gol desse, mas para mim não foi falta, mas o critério dos árbitros são essa. Também antes já teve a expulsão de forma injusta, né, para do Escobar, né, que caiu na provocação do Martínez, né? Acho que não necessariamente deveria ter cartão, e Klaus é um juiz que gosta de dar conversa, não é de dar cartão. Mas nesse lance ele preferiu dar cartão, esqueceu que Escobar tinha primeiro cartão, ele mostra a reação desse. Não sei se quis compensar, né? Provavelmente ia anular do mesmo jeito. O Corinthians tem total de 5 gols anulados, né? 2 contra Vasco, 2 contra Inter, né? E hoje alguns golaços, né? Então, assim, o Corinthians chega à 8ª posição com 13 pontos. Santos está fundado com 5 pontos. No ano do rebaixamento do Santos, né, não teve esse número tão ruim, né? O Santos precisa acordar logo para não cair. Se era isso, eu acredito que essa é a briga do Santos. E o Corinthians vai enfrentar contra Atlético Mineiro, fora de casa, às 9 horas, né, no sábado, né, no Mineirão, provavelmente, Belo Horizonte, desculpa, no estádio provavelmente não vai ser Mineirão, vai ser na Arena MRV, né, provavelmente. Santos vai visitar a Vitória, talvez seja confronto direto, né, domingo. Então, o Corinthians é isso, né. Vamos falar também sobre a possível, né, demissão da médica do Corinthians, né, provavelmente, não sei se foi gota da água a fala do Dorival. Não acho que Dorival é esse tipo de perfil de, né, tenha reclamado de departamento médico, mas já vinha tendo problemas com Ramon Dias, esse departamento médico, com excesso de lesões, né. Provavelmente Dorival alertou sobre o Mateuzinho, mas não sei se tenha influenciado em alguma coisa para a demissão da médica do Corinthians. Então, o Corinthians, né, vence, né, o clássico contra Santos, né, um primeiro tempo abaixo, segundo tempo, né, bom, mínimo, fez o mínimo suficiente para ganhar do Santos hoje, né.